sensor PT100, ele é um sensor onde eu tenho platina dentro dele, então ele tem uma bobina de platina dentro dele. Eu tenho um encapsulamento que, digamos assim, ele isola ele, ó. Então ele vai isolar ele da umidade, entre outras coisas aí. Então, uma das vantagens principal dele é a questão da linearidade e ele ser robusto. E ele tem a sensibilidade dele 0,385 ohms por grau Celsius. Então aqui ele pode ser ligado com 2 fios, 3 fios ou 4 fios. Então são ligações comuns de eu ter o PT100. Ó. Então as baixas resistências podem ser Então como o PT100 ele tem uma baixa resistência e às vezes do sensor até o CLP ou do equipamento que está medindo a temperatura tem cabos, que nem está mostrando aqui, eu posso ter cabos maiores, né? Esses cabos vão ter uma certa resistência. Isso pode influenciar na medição do sensor. Então, isso aqui é a ligação mais simples que eu tenho, que é a ligação com 2 fios, ó, onde eu tenho o PT100 e eu tenho ali os cabos que ele está mostrando aqui e eu ligo ele somente com 2 fios. Então, liga aqui e vou ligar aqui. O que acontece? Se tiver agora aqui a 0 graus no meu laboratório, aqui eu tiver um PT100 instalado, você teria uma resistência de 100 ohms. Ó. Então, eu teria resistência de 100 ohms. Se eu tivesse somente o PT100, digamos, e um resistor em série, e digamos que eu não tivesse nenhum cabo, né? Então eu teria, digamos, 5 aqui, eu poderia ter um resistor de 100, e o PT100, se tivesse 0 graus, ele me daria 100 ohms também. E aí eu teria uma tensão de 2,5. Só que o que acontece? Aqui eu tenho também os cabos que eu estou levando até lá. Ó. Se eu não tivesse essa parte aqui, digamos que eu não tivesse isso aqui, ó, eu poderia ter esse PT100 em série com resistor. Porém, o que é esses cabos? Os cabos também têm uma certa resistência. Então, na verdade, se eu tivesse circuito só nesse formato aqui, ó, eu teria isso aqui, ó, o resistor, digamos que fosse de 100 ou qualquer outro valor, né? Eu teria o resistor RC, que na verdade é a resistência do cabo até o CLP, mas digamos que fosse 1 ohms. Aí vocês vão ter o PT100, que seria 100, e eu teria mais a resistência de volta, ó, que digamos fosse 1 ohms também, ó, que fosse 1 aqui também. E isso aí estaria ligado no GND aqui 5. Mesmo que a resistência for baixa, se for 1 aqui e 1 aqui, o que acontece? A gente sabe que o PT100 ele tem mais ou menos 0,385 ohms por grau Celsius, né? Então, se o condutor tiver 1 ohm, para ir aqui, eu tenho 1 ohm aqui e 1 ohm aqui, eu teria mais ou menos chutando por cima aqui, para cada 1 ohm eu teria próximo de 3 graus de erro, porque ele daria uma resistência maior, ó, e mais 3 graus aqui. Então eu teria um erro de 6 graus na minha medição, chutando por cima, ó, tendo um condutor de 1 ohm aqui e 1 ohm aqui. Claro que isso aqui depende um pouquinho do tipo de cabo que é usado, da área do cabo, do comprimento do cabo, que é aquela forma que a gente tinha visto, ó, que é isso aqui, ó. Dependendo do comprimento, do tipo de material que é usado nesse cabo ali e da área, isso vai dar uma certa resistência. Eu inventei um exemplo aqui só para vocês verem que isso aqui pode influenciar na medição do PT100. E normalmente ele é colocado nessa ponte de Wheatstone chamada aqui, para na verdade aqui eu pegar somente a variação de tensão. Então aqui eu colocaria, poderia colocar por exemplo um outro resistor de 100 aqui e um resistor de 100, ó. Aí a variação entre o ponto A e o B, se ele fosse começar a medir de 0 até um valor, em vez de ele começar com 2,5, ele começaria com 0 volts e aí vai aumentando até chegar a um valor mais alto. E um outro método que eu posso fazer, e esse segundo método aqui, que é uma ligação com 3 fios aqui, eu vou compensar essa tensão que eu tenho em cima dos cabos com esse outro resistor aqui, que na verdade é o cabo também,
que ele vai compensar essa queda de tensão que vocês vão ter nesses dois aqui, ó. Então, é uma maneira de eu compensar esses dois valores aqui, dessa forma que eu não tenho, ele diminui a tensão total, aqui eu não vou ter essa resistência maior no meu sistema aqui, e eu vou estar compensando isso dessa forma aqui, eu estou deixando ele sem esse meu erro que eu tenho. Então ele fica muito mais preciso eu utilizando esses 3 cabos que eu tenho aqui, ó, com 3 fios que o pessoal não costuma ligar, né, ou 4. Então a gente colocou aqui um circuitinho onde eu coloquei um resistor chamado R de 100 ohms. Então foi colocado um de 100 ohms aqui e foi colocado aqui em cima o RT, que seria o nosso PT100, ó. E aqui foi colocado uma fonte com 5 volts. Aqui ele está mostrando o sinal de AC, mas na verdade ela é 5 volts, ó, mais e menos 5 volts. Aqui é a anotação desse livro, aqui, não sei porque ele usa assim, mas enfim. Então aqui eu vou querer calcular o valor da resistência. Então se eu pegar a minha calculadora, a gente pode calcular o valor da resistência. Então a gente sabe aqui em 0 graus, vocês vão ter 100 ohms do resistor, né? Esse resistor, a princípio, a gente considera, digamos assim, que a resistência dele não vai alterar, né? A não ser aqui nos de baixo, aqui que a gente alterou o valor do resistor de 100, né? A gente colocou em alguns casos também, foi colocado resistência de 220, ó. Então foi alterado. E a gente considera que esse resistor aqui, a resistência dele se mantém estável conforme variar a temperatura, mas isso aqui a gente sabe que tem uma pequena variação, né? Mas pode ser desprezível. Então nesse caso aqui, eu sei que quando ele tiver 0, o PT100 vai ter 100 ohms, né? Como ele vai ter 100 ohms em cima e 100 ohms embaixo, existe a formulazinha do divisor de tensão, que ela me diz o seguinte: a tensão que eu quero calcular, que seria a tensão no RT, ó, é o resistor que eu quero calcular, que seria a resistência do PT100, dividido pela soma dos dois resistores, mais a resistência do outro resistor, vezes a tensão da fonte, que é 5, ó, vezes a tensão da fonte. Então isso aqui é uma forma para eu calcular a resistência. Então se eu pegar aqui e colocar nessa fórmula aqui 100 dividido por 100 mais 100, né, que vai dar 100 dividido por 200, que vai dar 0,5. 0,5 vezes a tensão da fonte. Como eu tenho dois resistores iguais, a gente sabe que vai metade para cada um. A tensão que eu vou ter com temperatura de 0 graus vai ser, nesse caso aqui, de 2,5. Vamos tentar calcular outros aqui. Deixa eu puxar a calculadora aqui. Então, o que a gente tem aqui? Ó, vamos pegar o próximo caso. Ó. Então, no próximo caso, eu teria 20 vezes 0,385. Aí eu teria 7,7. Então, seria a mesma fórmula. Ó. Então, seria a resistência de 107,7 dividido pela soma das duas resistências. Desse aqui, que seria 107,7, mais 100 desse aqui. Então, dividido por 207,7 vezes a tensão de 5. Então ele daria 2,59. Então aqui eu teria 2,59. E o meu valor que a gente tinha calculado era 107,7 ohms. E aqui faltou a unidade, né? 2,59 volts. Então acho que é isso aí. Vamos só conferir para ver se está certo. Então, 0,385 vezes a variação de 20 graus, 7,7. Então, daria 107,7 dividido por 207,7 vezes 5. Daria os meus 2,59. Então, nesse outro caso aqui, eu tenho 40 graus de variação vezes 0,385, né? Ele vai dar uma variação de resistência de 15,4.
Então eu vou ter a resistência do PT100, que vai ser 115,4 dividido pela soma das duas resistências, que vai dar 215,4 vezes 5. Então ele vai dar 267 a tensão dele, ó. Então a tensão total vai ser 267 volts.